Olá, ousadas! Como é que vocês estão? Deixa eu ajustar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Estava numa expectativa grande desse encontro, desse momento, porque a pergunta que eu mais recebo pela promessa que está lá na bio. Então, a todo momento, acho que diariamente, eu consigo travar alguns diálogos com outras advogadas. Então, eu falei: olha, deixa eu fazer logo esse workshop, que a gente tira todas as dúvidas, eleva o nível de consciência para quem ainda não enxerga as possibilidades e, e eu consigo, né, promover essa transformação, essa mentalidade diferenciada que eu tenho certeza que todos vocês têm o potencial de ter na advocacia, na trajetória profissional de vocês. Mas sem mais delongas, né? Vamos ao que realmente importa. Para quem não me conhece ainda, para quem já me conhece também, eu sou a Jéssica Adocum, eu sou advogada, estou na Lida há mais de 10 anos. Eu terminei a graduação em 2012, comecei a advogar em 2013, então já temos aí uma longa jornada que começou no offline e os meus resultados, em sua maioria, vieram de offline, porque eu comecei a produzir conteúdo nos últimos 2 anos e foi elementar para complementar a bagagem que eu vinha construindo, mas para que vocês percebam também que tem como fazer dinheiro, gerar riqueza no offline também. Então vamos lá começar os nossos trabalhos. Jéssica, afinal, tem como prosperar com a advocacia? Eu gosto de usar mapa mental, gente, para que vocês consigam ter essa clareza, porque cada um tem uma forma melhor de aprendizado, uma estratégia melhor de aprendizado, mas eu acredito que através desses mapas a gente consegue trazer essa evidência, essa visão mais clara e profunda do que a gente está procurando investigar dentro da advocacia, para que a partir daí a gente consiga trilhar os cenários mais possíveis dentro da nossa realidade. Então é por isso que eu trouxe esse mapa mental para guiar a nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui, e respondendo a famigerada questão que vocês trazem, se tem como prosperar, antes de respondê-la propriamente, o que é que eu gosto de provocar em vocês? A reflexão de que alguns termos que estão aqui descritos são de ordem particular e que, por isso, vocês precisam construir esse raciocínio, essa linha de raciocínio, para que a partir daí a gente chegue às nossas conclusões. Então, primeira coisa é: o que é prosperar para você? Porque se você perguntar para mim o que é prosperar, o que foi o prosperar até aqui e o que será o prosperar nos próximos anos, eu vou te trazer uma resposta a partir da minha jornada, do meu ponto de partida e onde eu quero chegar. Então, é uma visão muito particular. E aí eu gostaria que você parasse aí um minutinho enquanto eu estou aqui falando e já fosse refletindo o que é prosperar para você, a partir do lugar que você saiu, do lugar onde você está hoje, o que viria a ser esse prosperar, de você chegar em determinado ponto e dizer: não, eu prosperei através da minha advocacia. E enquanto você vai fazendo essa reflexão, eu já faço também uma nova provocação do que é advocacia para você. Porque pode até parecer uma pergunta óbvia, uma reflexão óbvia, mas o que eu mais encontro nas sessões de MD, a mentoria direcionada, ou até mesmo na mentalidade das mentoradas que eu atendo, é que elas não sabem a extensão do que é essa advocacia. E se a gente for lá no Estatuto dos Advogados, a gente vai ter um norte do que é essa advocacia, que é a atividade de consultoria, de assessoria e direcionamento, direção jurídica, que muitas vezes é esquecida como uma atividade também da advocacia, porque se você não tem essa clareza do que é a advocacia para você, provavelmente você vai estar reduzindo, limitando as suas possibilidades de atuação. Então, se em sua cabeça a advocacia é tão somente o peticionamento, o atendimento a cliente final, você com certeza vai estar reduzindo as suas formas de aquisição de retorno financeiro sobre o seu conhecimento e que isso acaba prejudicando o desenvolver da sua atividade profissional, do seu negócio jurídico.
Então, também te faço essa provocação para que você reflita. O que é advocacia para você? Porque a partir daí, unindo esses dois conceitos de prosperidade e de advocacia, a gente chega à resposta para essa pergunta. Tem como prosperar através da advocacia? E sem dúvida alguma, eu te afirmo que sim, tem como, ou se tem. E por que que eu digo isso? Por minha própria vivência. Eu vou compartilhar aqui alguns pontos ao longo desse encontro, desse workshop, mas eu venho de um lugar de escassez, eu tenho uma origem periférica, e através da advocacia eu venho transformando, eu transformei a minha realidade financeira, a realidade familiar. Então, por isso é que eu faço questão, eu tomei isso como missão e propósito, compartilhar essa jornada, essa visão com outras advogadas, para que vocês não passem uma vida inteira acreditando que o único caminho ou é o concurso público, ou que vocês precisam ter um nome ou alguém de nome para alavancar a sua carreira, ou não, pior, o cenário é mais desolador ainda, não tem jeito, é essa rentabilidade mesmo, e a gente vai precisar sempre de algum outro suporte ou uma complementação de renda que venha de fora da advocacia. Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês uma ideia completamente diversa, mas especialmente a atuação prática disso no dia a dia de vocês, assim como foi no meu. E eu começo pela questão da mentalidade. Jéssica, mentalidade, o que é que tem a ver com prosperidade, com aumento de receita, de faturamento? É porque tudo começa no que a gente acredita. Então, se você é aquela pessoa que acredita que você só vai prosperar através do concurso público, ou que ninguém vai pagar pelo seu conhecimento, ou que se está todo mundo cobrando R$ 100 para ser pautista por audiência, você também vai ter que se sucumbir a isso, ou que não, as pessoas não têm como marcar com consulta jurídica, consultoria jurídica, eu só posso cobrar no êxito. Se você acredita, é isso que vai acontecer. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é trabalhar a sua mentalidade. E nesse aspecto da mentalidade, eu começo por você. Antes do seu trabalho, a gente vai falar de você. Você tem valor. É, pode não parecer na sua cabeça, mas você tem valor. E por que é importante você pensar que você tem valor? Porque se você não acredita, você não enxerga o seu valor, dificilmente você vai conseguir cobrar honorários a contento, um valor condizente com a entrega que você vai trazer para o seu cliente no momento da prestação de serviço. Você não consegue cobrar honorários dignos, um orçamento digno, se você não enxerga valor em você. Então, acredite, por mais que tenham te dito o contrário, você tem valor, e nessa condição é que você pode ser instrumento de transformação, de solução na vida de outras pessoas. Partindo dessa premissa, que você tem valor, você enquanto indivíduo, o que vem de você, ou seja, seu conhecimento, além de ter valor, ele também teve um custo para você adquirir esse conhecimento. E se teve um custo, você precisa compensar esse investimento que foi feito através do trabalho, dos orçamentos, dos serviços que você presta. Então, é importante que você tenha em mente que, mesmo que você tenha estudado em universidade pública, que você tenha sido bolsista, você gastou seu tempo, você gastou anos da sua vida, gastou alimentação, gastou com despesas de transporte, se você teve que migrar de cidade, gastou com moradia. Então, tudo isso que você aprendeu até hoje teve um custo, ainda que seja somente de tempo. E só por isso você precisa cobrar honorários condizentes com esse custo que você teve ao longo desses anos. Para além disso, você precisa se movimentar. Existiu uma época onde as coisas no direito, a ascensão dentro do direito, de certa forma, era um pouco mais facilitada, tanto porque existiam menos profissionais, como porque o nome contava muito mais, a família, a sua origem familiar, se tinha outras pessoas do direito na sua origem familiar, as portas se abriam de forma mais fluida. Então, alguns fatores levavam a essa questão de que era mais fácil, ou pelo menos não existiam tantas barreiras a você conseguir
ocupar um lugar de destaque na advocacia. Contudo, tanto a questão da evolução do direito, como das próprias ferramentas e tecnologia, e até a quantidade de profissionais disponíveis no mercado, hoje você precisa cada vez mais se movimentar. Até porque, olhando com os olhos do cliente, ele enxerga um universo de possibilidades. Antes, ele conhecia um ou dois e buscava essa referência. Hoje, se ele abrir qualquer rede social, ele vai ver um número infinito de profissionais produzindo conteúdo e que chegam ao celular dele. Então, nessa condição, por que que eu digo que você precisa se movimentar? Porque você precisa mostrar o seu diferencial, estar no lugar certo, na hora certa, estar presente onde o seu cliente está, para que você consiga ocupar cada vez mais uma expressividade no mercado que você quer se consolidar. Porque se você ficar atrás de uma mesa esperando o cliente vir até você, chegar até a porta do seu escritório e até o seu Instagram, vai ser muito mais difícil você conseguir essa consolidação que você deseja e que você espera. Então, quando eu trago essa questão do se movimentar, é você estar em vários ambientes, você produzir conteúdo em várias plataformas, aquelas que você, mesmo que o ideal seja você investir em todas, mas você não tem braço, não tem material humano para conseguir ser omnichannel, você pode ter a sua presença no offline e paulatinamente ir ocupando seu espaço no digital. Mas o que eu vou falar, inclusive na parte de estratégia, é que você precisa estar em constante movimento, criando estratégias, desenhando atividades que venham atrair a atenção desse público, que possam mostrar qual é o seu diferencial, porque não cabe mais aquele lugar de ficar sentado esperando o cliente aparecer. Você quem precisa se movimentar. O próximo ponto que eu trouxe aqui é que, vendendo a sua hora, o seu crescimento acaba sendo limitado. E o que é que eu quero dizer nesse ponto? Todos nós temos 24 horas no dia. Então, o mesmo tempo que eu tenho para chamar a atenção do cliente, gerir o escritório, celebrar os atos internos, externos, ser o comercial, dar aula, dar mentoria, participar de evento, as mesmas 24 horas que eu tenho é a que você tem. A diferença é que alguns advogados ou advogadas se acabam ficando muito tempo do seu dia vinculado a uma atividade operacional e não tem tempo para pensar no estratégico, no tático da própria carreira ou do próprio negócio. Então, se você só tem 24 horas, assim como eu só tenho 24 horas, a gente precisa gerenciar esse tempo que a gente tem disponível. E se você vende hora, se você está vinculado 8 horas a alguma instituição, algum escritório, você tem menos tempo disponível para estar executando as atividades que vão te permitir a ascensão mais fluida ou mais acelerada. Então, se hoje você ainda está nessa condição, já comece a pensar a partir de agora quais são as outras estratégias que você pode estar utilizando para parar de vender hora. E o que é que você chama de vender hora, Jéssica? Eu vou dar um exemplo prático, porque eu sou muito prática, então eu gosto de trazer exemplos da jornada que eu trilhei para que vocês percebam que sim, tem como, e que eu sei o como fazer, porque eu já executei também em minha jornada. Então, em meu caso, eu tenho um escritório, eu executo atividade de gestão, de direcionamento da minha equipe, mas ao mesmo tempo eu tenho alguns infoprodutos que são gravados, assim como esse, que aqui vai ficar gravado também e vai se tornar um infoproduto, porque no momento em que eu coloco, disponibilizo esse conteúdo, esse infoproduto numa plataforma e que a qualquer momento a pessoa que é meu público-alvo tem interesse pelo produto, ele compra ou ela compra, você consegue perceber que eu não precisei de mais horas, não precisei vender a minha hora para adquirir essa fonte de receita? E é essa a lógica que você precisa adotar em sua vida. Quando você para de vender sua hora, mesmo que você não esteja trabalhando diretamente, já tem algo ali comprando o seu conhecimento e através disso você tem uma fonte de receita sem estar disponibilizando mais horas para aquilo, porque o conteúdo já está gravado. Então,
essa expansão de consciência que eu quero trazer para vocês é para que vocês já comecem a amadurecer na ideia de vocês que, enquanto vocês estiverem presos na operação, passando o dia todo trabalhando com a mesma atividade, sem possibilidade de progressão, de aumentar o seu rendimento para o patamar que você gostaria, porque às vezes até tem como você ganhar um reajuste, um aumento, mas ainda assim não vai ser condizente com todos os seus sonhos e projetos. Então, você precisa buscar outras fontes de receita e outras formas de viabilizar esse sonho que não seja comercializando a sua hora. Um outro exemplo que eu trago também é quando você utiliza ou se cadastra em links de afiliados ou de outros infoprodutos para que você consiga, ao compartilhar esse link, até em grupo de família que seja, você consegue trazer uma fonte de receita, uma porcentagem sobre aquilo, sem estar disponibilizando sua hora de trabalho para isso. Então, eu trouxe 2 exemplos para que vocês já comecem a expandir essa consciência e vejam que se você só tem 24 horas, é preciso saber gerenciar e otimizar o uso dessas horas dentro do seu dia. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vamos botar nos comentários aqui embaixo, porque e qualquer coisa também, deixa a pergunta, que aí ao final eu respondo tudo em bloco para que a gente consiga manter uma linha de raciocínio aí com vocês. Então vamos lá para o próximo ponto, para crescer precisa contratar. E para contratar, você precisa receber. E por que que isso está dentro do tópico de mentalidade? Por uma questão muito simples. Algumas pessoas têm resistência, têm um bloqueio na hora de cobrar e acha que tem que passar um orçamento, um valor, uma proposta de honorários a mais barata possível para garantir que a pessoa feche com ela. E vinculado também àquela ideia de que não se tem valor, que está muito caro, às vezes até a gente mesmo acha que é caro e acaba subprecificando o que deveria ser colocado naquela proposta de honorários. Só que pense comigo, se você só tem 24 horas e já está com a agenda cheia, ou seja, não tem mais facilidade de estar recepcionando novos clientes. E aí você precisa contratar, se você não recebe de uma forma digna, não tem sobra para você contratar alguém. Ou seja, você vai ficar sempre preso nesse ciclo vicioso onde você só entrega a hora de trabalho para receber honorários enxutos e não tem folga para nada. Se um cliente atrasar o pagamento, ou até se, por exemplo, acontece uma greve do judiciário e você fica sem receber, você quebra. Então, aqui você precisa trocar essa mentalidade de autônoma ou até mesmo de profissional liberal para adquirir uma mentalidade de empresa, de empresária. Porque a empresária, ela entende que ela tem um prolabore, que é o salário dela, mas ao mesmo tempo existem outras despesas que compõem aquele negócio, inclusive com despesa de pessoal, e por isso é que ela não pode cobrar honorários tão enxutos. Porque você vai precisar declarar imposto, você vai precisar assumir despesas com energia, com internet, com água, com mobília, com manutenção, certificado digital. Tudo isso tem que estar embutido no seu preço, no seu orçamento, na sua proposta. Então, você não pode cobrar barato, você não pode subprecificar os seus serviços, porque você está matando o seu próprio negócio. Se você quer crescer, você vai precisar sair aos poucos da operação, e para isso vai ter que alguém assumir esse seu lugar. Então, você precisa contratar para crescer, e para isso você precisa receber de uma forma condizente com a manutenção de uma empresa do porte que você quer construir. O próximo ponto diz respeito à impossibilidade que a gente pensou, né, ao discutir essa temática, de você prosperar ou não, ou você conseguir ou não alcançar esses sonhos que estão aí em sua cabeça. Porque não tenham dúvida, gente, se alguém conseguiu, você pode fazer também. Não é impossível. A gente tem que parar com essa ideia de que um sonho que a gente tem em mente, uma ideia que a gente tem em mente, que a gente até já visualizou alguém fazer, a pessoa só conseguiu porque ela tinha determinado cenário propício, de acordo com a visão que a gente tem, que muitas vezes nem corresponde à realidade. Mas a gente enxerga uma situação, visualiza uma situação,
e procura em nossa mente razões para justificar porque aquela pessoa conseguiu e a gente não consegue. E nisso a gente paralisa. Então, a gente até pode se comparar com o outro, mas sempre para olhar um horizonte que a gente pode estar trilhando também. E se for para comparar no sentido de avaliar performance, vamos olhar o Jéssica de agora com Jéssica de ontem, ou você de agora com você de ontem, para que você também não fique paralisada e não se frustre. Se alguém já conseguiu chegar em determinado lugar que você admira, que você almeja, não tenha dúvida, você também pode conseguir desde que adote as estratégias corretas. Eu entendo que quando não se tem essa visão, essa clareza, quando não se acessa, sabe o topo da montanha? Quando a gente está na base da montanha, a gente não consegue ter uma visão ampla sobre determinado cenário, não é verdade? Então, na medida em que a gente vai escalando, subindo aquela montanha, nosso campo de visão inevitavelmente vai aumentando. Então, o convite que eu faço a você aqui é: continue escalando e chegue ao topo da montanha. A partir daí, você consegue enxergar os caminhos que estão abertos, a trilha que já foi marcada por outras pessoas que conseguiram chegar a determinado local. Se você paralisa, deixa de continuar sua escalada, você não consegue nem ter acesso a esse mapa que só quem está no topo é quem tem acesso. Então, esse último tópico aqui da mentalidade é para que você comece a reforçar em sua mente que se alguém conseguiu, você pode conseguir sim. Você só precisa acessar o como. Sempre pergunte o como determinada pessoa conseguiu chegar até determinado lugar, sem ficar pegado àquela ideia preliminar de que, ela conseguiu porque tal pessoa colocou ela lá. Sim, mas para além disso, o que é que poderia mais ter levado essa pessoa a atingir esse patamar? Tá bom?